Quem lembra o que Deus falou conosco? Tem alguém que lembra? Senão a gente repete ela. Semana passada nós ouvimos a mensagem onde 10 virgens foram chamadas para a salvação. Interessante que 5 foram salvos e 5 ficaram. Todos nós somos chamados, mas a Bíblia diz que tem os chamados e tem os escolhidos, tem os separados. Eu espero que eu e você sejamos chamados e separados para uma grande obra. E não só para a grande obra, para naquele dia que teremos que mostrar as nossas obras, a gente não fique de fora. Que a gente tenha azeite o suficiente para queimar, para nos levar à vida que chamamos de vida eterna, mas a vida eterna com Cristo. Porque ela é eterna tanto com Cristo como sem Cristo. Então a vida eterna, ela tem 2 lugares. E há 2 caminhos para ser seguido, não há 3, não há 1,5, é 2. E a gente tem que, não é optar, tem que decidir por um dos caminhos. E a Bíblia fala que um caminho é bem largo e o outro é bem estreito, bem difícil de passar. Mas ele mesmo assim sendo difícil, Cristo veio, se fez homem, se fez humano e venceu. E diz para nós que sim, é possível. Se ele venceu como homem, como ser humano, ele deixa isso para nós. Primeiro ele se despiu do seu Deus tudinho e veio e se fez homem. Agora ele deixa para nós e diz, da mesma forma, vocês sejam imagem e semelhança de Cristo. Então nós agora temos que buscar a ser a imagem dele por onde a gente passar. Apresentar Jesus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Aquilo que a gente tem que ir aprendendo a apresentar Jesus. Na quarta-feira eu fiz uma pergunta, você já viu Jesus hoje? Quando a gente acorda, quando levanta, quando olha a natureza, a gente já vê Jesus. Só o fato de acordar, a gente já vê Jesus. Mas a gente tem que ver Jesus também através da nossa mudança, das nossas atitudes. E a gente muitas vezes não reconhece em nós mesmos que nós mudamos. E a gente precisa olhar para nós e ver que a gente não é as mesmas pessoas. Nós somos novas criaturas. E a nova criatura, ela vive sempre em evolução. Ela vive em crescimento. Ela não para, ela avança. Então que a gente entenda que nós somos novas criaturas num processo ainda de amadurecimento. E a igreja tem que estar se preparando, tem que estar madura. A igreja tem que entender que verdadeiramente Cristo deixou estilo de vida, maneira de viver nessa terra. A palavra de Jesus é sempre mostrando como a gente deve agir, como deve ser, como devemos amadurecer nessa terra. E ele nos mostra todo tempo ele vem nos mostrando a maneira de se viver. E nada é impossível ao que crê. Tudo é possível sim, mas precisa de muito esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. E não é de qualquer maneira, e não é porque Jesus pagou o preço, porque a salvação é de graça, mas não é de graça, porque já foi paga. Então, quando nós entendemos isso, a gente vai valorizar, porque não é uma coisa que veio de graça, é uma coisa que nós recebemos de graça, mas ela foi paga. Quando a gente recebe um presente, ele não foi de graça, alguém pagou por aquilo. Então nós temos que começar a nos ligar e dizer, não, eu recebi algo que tem valor. E aí a gente valorizar também o que a gente recebe. E nós recebemos Cristo.
O maior tesouro que a gente pode receber, e de presente, recebemos Cristo na nossa vida. Então entenda isso e compreenda que os dias não são fáceis, mas ele disse que os dias não seriam fáceis. Mas ele disse: tem bom ânimo, eu venci, e vós sois mais que vencedores. Estamos juntos ainda? E Deus deixou para nós 2 palavrinhas esse ano, e eu não consigo esquecer e não quero esquecê-las. E eu acho que você lembra as 2. E Ele deixou 2 palavras e uma semente. E se a gente estiver aplicando as 2 palavras e plantando as sementes todo dia, eu não vou dizer que a tua vida vai mudar, eu vou dizer que ela já mudou. Ontem eu perguntava lá na rede de casais, aqui também teve, tanto aqui quanto lá, foi uma benção, foi tremendo, foi maravilhoso. E eu perguntei para os casais as 2 palavras. Tu lembra as 2 palavras? Ser forte e corajoso. Não é fácil essa vida, mas nós temos que ser forte e corajoso. E a gente tem que plantar uma semente todo dia. Qual é a semente? Eu te amo. Se você tem plantado essa semente, eu não tenho dúvida que a tua vida já mudou. Se não mudou a vida do outro, mudou a tua. Uma semente gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Exatamente. É o versículo que nós temos do ano. Tudo aquilo que o homem plantar, daquilo colherá. O que eu vou colher? Não é o que eu quero colher. O que eu vou colher? Eu não preciso procurar em outro lugar. Eu já tenho que saber o que eu vou colher. Porque eu só vou colher daquilo que eu plantei. Não é outra coisa. Então eu já tenho que saber. O que eu vou colher esse ano? Qual é a grande colheita da minha vida, do meu ser, da minha casa, do meu casamento, do meu ministério, da minha empresa? O que eu vou colher? Nós temos que ter a certeza das colheitas. E a Bíblia, ela sempre vai nos chamar para algo grande, mas antes ela vai dizer que para receber algo grande, o que nós temos que fazer? A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele... Mas tem algo antes. Para que eu resista ao diabo, eu tenho que me submeter a Deus. Então sempre tem algo antes. Se quiseres e me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Para eu comer o melhor dessa terra, tem coisa antes. Se quiser e se ouvir. Então se liga que nada vem, eu vou colher. Não vai colher antes de plantar, porque antes tem que lançar uma semente. E tudo que a gente lança são sementes, ou para o bem ou para o mal. Estamos juntos ainda? Então pega a mensagem da cruz. Antes houve uma semente. Houve uma semente plantada na cruz. E foi Jesus Cristo pregado, morto, enterrado, mas ao 3º dia ele surge. Porque uma semente foi lançada. Um ser humano foi lançado. E nós temos que entender que nós somos semente lançada nessa terra por Jesus. E eu quero hoje apenas ler um salmo com a igreja. O salmo que é muito conhecido e quase todos sabem de cor, menos eu. Salmo 91. Eu não busco decorar a palavra. Eu busco viver o pouco que eu sei. Estamos juntos ainda? Achou o Salmo 91? Quem quer que as vitórias venham na sua vida? É o versículo número 1 que você e eu temos que viver. Só isso. Só. Olha aí o que diz. Aquele que habita no esconderijo, qualquer esconderijo? Não. Do nosso Senhor, do Altíssimo. E descansa à sombra de qual árvore? Ele é o nosso descanso. Habitar e descansar. Descanse no Senhor. Descanse. E aí começa aqui dizer, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem
Confie. Confie nele. Mas se esconda nele. Esteja nele. Habite no seu abrigo. Habite no Senhor de verdade. E aí você pode dormir tranquilo. E ele diz no 3, ele livrará do laço do caçador, do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Mas quando que a gente não vai cair no laço e nem ser morto no veneno? Quando a gente habitar no abrigo do Senhor, no esconderijo dele. Ali nós estamos seguros, ali não tem mal que chegue. O mal está ao derredor e ele vai tentar, mas ali não tem como ele entrar, porque nós estamos escondidos. Há 2 árvores no jardim do Éden, havia a do bem e do mal e do conhecimento. Deus deixou uma delas para ser comida, ser pego? Não. Ele disse não toque, mas foi tocada em uma. E a outra, onde que está? Está no esconderijo do Senhor. Ela existe. Ela está lá. Está guardada, está protegida, para que ninguém toque nela. Mas nós um dia vamos conseguir estar lá, quando tudo estiver sendo refeito, quando a nova Jerusalém vier, nós vamos estar lá. Ela não está tocada. O Senhor guardou, o Senhor protegeu. Está no esconderijo. Ninguém achou. E ninguém vai achar. Porque está no esconderijo do Senhor. Quando estamos ali, o inimigo não nos encontra, ele não nos acha. Ele pode tentar, ele pode procurar, mas ele não vai nos encontrar. Você já viu, tem santo para todo lado, o nome de santo quase todos os discípulos. Mas você já viu o santo Moisés? Por que não existe? O inimigo não conseguiu pegar o corpo. O inimigo nem sabe onde foi o corpo. O próprio Senhor deu um jeito. Ele disse, não, tu vai ser muito santo. O cara que abriu o mar, o cara que fez o que fez, se ele sair água da rocha, ele seria mais do que Deus. O próprio Deus pega e diz, não, vem para cá. Deus esconde. Deus tem nos escondido de muita coisa que o inimigo tenta nos tragar, mas não consegue. Deus tem nos tirado da presença dele, tem cegado o inimigo. E a gente passa por tanta coisa que a gente nem imagina que se não tivesse no esconderijo do Senhor, nós seríamos tragados na mesma hora. Porque o inimigo está furioso comigo e com você. Ele está chateado, mas ele está além de chateado, ele está buscando qualquer coisinha para nos tragar. E eu e você temos que fechar todo tipo de brecha. São pelas brechas que ele entra, não é pelas portas. A Bíblia diz que as portas é aquele que bate. O Senhor bate, se a gente abrir, ele entra. Mas o inimigo, ele não quer porta e nem janela, ele quer brechas. Então é um tempo de a gente olhar as brechas que nós damos para o mal entrar. A brecha na alimentação, a brecha no testemunho, a brecha na falsidade de cristão, e nós estamos muitas vezes entendendo só quando somos guardados. E no 4 ele diz, e ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Nada. Porque você sabe que você está no esconderijo, está guardado, está protegido. E ali vem todas as coisas. Nem a peste que move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. E aí vem aquilo que a gente gosta de falar. 1000 cairão. Que lado? Ao teu lado. E 10.000, mas tu não serás. Por quê? Porque está guardado no esconderijo do Senhor. Quantas coisas que a gente tem visto que tem acontecido daqui, ali, um país vizinho, outro país, e nada nos tem atingido, porque a gente está no esconderijo do Senhor. A crise assusta? Não deve nos assustar, não. Deve nos levar para a presença de Deus, no esconderijo dele,
Em vez da gente ter um tempo para murmurar, ter um tempo para agradecer, para dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor já me fez mais que vencedor. Então não tem crise, não tem problema nesse mundo que vai nos derrubar. Pode até nos atingir algumas coisas, que é normal. Estamos ainda nessa terra, não somos daqui, mas estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, temos que estar protegidos. E essa proteção a gente tem que andar certo dela, sem medo, sem insegurança, dizendo, eu estou protegido de tudo. Ah, mas como que vai ser agora? Não sei, Deus sabe, mas eu sei que eu estou debaixo do esconderijo do Senhor. Agora as mulheres vão viajar para Panamá. Não sei a preocupação das mulheres aqui, mas a minha todo dia diz, o dólar subiu. Todo dia ela olha para mim e diz, você sabe quanto está o dólar hoje? Não. Aí ela está tão preocupada com isso, que eu falei, tranquiliza o teu coração, fica em paz. Fica em paz. Pastor, o senhor tem muito dólar? Não. O senhor tem dinheiro para comprar? Também não. Mas eu tenho o dono do ouro e da prata. Vou perder meu sono porque o dólar está subindo? Aí eu não estou no esconderijo do Senhor. É fácil fazer isso? É fácil descansar? Não. Não. Mas nós temos que aprender a levar um estilo de vida diferenciado. Então, 1000 poderão cair a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu nada o atingirá. Você simplesmente, diz isso ali, você simplesmente, veja o outro, quero ver essa versão, vai para o 8. Somente com teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Mas na minha aqui tem algo que é, olha só, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Você simplesmente, você vai olhar na naturalidade, você não vai se apavorar, você vai dizer, olha só, como é bom estar no esconderijo do Senhor. Vai ver toda a desgraça, você vai dizer, eu estou protegido porque eu estudei bastante. Eu estou protegido porque eu me preparei bastante. Não, eu estou protegido porque eu estou no esconderijo do Senhor. É por isso que eu estou tranquilo, porque eu estou no esconderijo. E quem está no esconderijo dorme tranquilo, não importa a crise, não importa o problema, não importa nada disso. Hoje eram umas 3 da manhã, começou aquele som de novo lá, e eu orei um pouquinho e disse, Pai, envia meus irmãos para esse lugar. Dali a pouco parou um carro da polícia. Acho que nós não temos irmãos em Cristo lá? Só pedir, Pai, envia meus irmãos. Dali a pouco parou um carro da polícia, fechou o lugar, tudinho, e eu fui dormir tranquilo. Não pedi para acontecer nada, digo, Pai, eu tenho irmãos ali também que resolvem isso aí. Comanda teus irmãos, meus irmãos. Simples. Pastor, é simples assim? Tem que pôr em prática. Nem sempre você vai dar certo, mas você tem que viver o que você prega. 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, então o que vai acontecer? Nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua casa. Mas tem uma condição antes, se você colocar, se você estiver, aí ele diz, nenhum mal vai chegar, porque tu valorizou ele antes, tu coloca ele. O evangelho é simples, simplíssimo. A vida cristã é fácil, difícil, mas não impossível. Nada é difícil, nada é impossível, mas o Senhor deixou que não seria fácil a vida nessa terra, porque nós não somos daqui. Por muito tempo o inimigo tentou falar que um povo seria tirado dessa terra, mas de uma maneira diferente, um povo preparado para viver em outro lugar. E ele nunca errou, porque esse povo só está se preparando para morar em outro lugar, que somos nós, não é os ETs.
Os ETs foi algo colocado para dizer, mas se for para ser ET, nós seremos ET do Senhor. Seremos tirados dessa terra. E diz que vai ser tirado somente os preparados. E aí entra a mensagem de domingo passado. Somente aqueles que têm azeite sobrando. Aquele que não tem jeito de pegar, porque o azeite vai transbordar o tempo todo. 11. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Olha só, você imaginou? O Senhor manda os seus anjos para nos proteger, para nos cuidar, e para não deixar que nada aconteça. Então, diz, para que proteja você em todos os teus caminhos, por onde você andar. A gente não consegue ver, mas tem os anjos sempre ao nosso redor e derredor, cuidando da gente, porque é uma ordem do Senhor. Então existe anjo, existe sim. Existe anjos em forma de homem, em forma de ser humano. Existe. Mas existe os anjos que o Senhor manda, descuida, protege, para que mal nenhum chegue. Mal nenhum. Então eu não posso me apavorar e nem ficar desesperado com as coisas que acontecem. O Senhor falou que não ia ter mal nenhum. Ele disse que sempre estaria conosco e nos protegeria. O mal vai vir, mas ele nos protege do mal. Tem acidente de carro, de motos que a gente vê, destrói todo o veículo tudinho, e a gente olha e diz, aqui não sobrou nada. Aí quando você vê na reportagem e diz, olha, a pessoa que estava dentro não sofreu um arranhão. Não dá para entender. Aí você vai ver muitas vezes, era um homem e uma mulher de Deus, protegidas. Nunca esqueça o tsunami, eu acho que foi o primeiro que a gente ouviu, lá no Japão. Tudo destruído. Mas lá no meio ficou uma casinha de 2 andares, uma casinha bem pequena, eu lembro disso. E lá no meio mostraram, não sei como eles conseguiram chegar lá, mas uma senhora abriu a janela e olhou para fora. E eu olhando aquela cena, eu fiquei olhando e disse, meu Deus, parece que nada aconteceu para essa mulher. Tudo destruído, e só a casinha dela lá no meio, uma casinha muito pequena, muito humilde, muito pobre. Mas quando ela abre a janela, ela vê tudo destruído, menos ela. Menos ela. Pastor, o senhor verificou se era cristã, se não era? Não verifiquei nada disso. Mas uma coisa eu tenho certeza, foi a mão de Deus. Não tem como. Não tem uma estrutura de uma casa daquela para segurar um tsunami. Mas a estrutura quando estamos na rocha, que é Jesus. Pode vir o tsunami que vier, pode vir o que vier, nós estaremos sempre seguros, porque é na sombra do Altíssimo que a gente tem que estar, e ali mal nenhum chegará à tua tenda, mal nenhum. Então vamos aprender a viver e receber de Deus o que Ele já tem preparado. E não é poucas as coisas que Ele tem, porque Ele mostra para nós que nessa terra tem galardões. O que é galardões? É recompensa. E quem vai ser recompensado? Só quem tiver algo a ser recompensado. Ninguém vai receber algo que não fez. Nós vamos ser recompensados daquilo que nós fizemos, daquilo que nós plantamos. Toda semente plantada terá uma colheita. Essa é a recompensa nossa. O que nós temos plantado ao longo dos tempos? Para dizer, olha, eu posso colher sem medo e sem dúvida nenhuma. Pode vir o problema que vier, mas você e eu ficaremos em pé, porque temos plantado na casa de Deus. Com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, e pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama. Ele o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Agora entra uma pergunta aqui para mim e para você. Ele conhece o teu nome? Ele te conhece pelo nome? E você consegue ouvir a voz do Senhor? Você ora para Ele te ouvir ou você ora para ouvi-lo? Tem vezes que a gente diz, Deus não ouviu minhas orações, não é Ele que tem que ouvir, é eu que tenho que ouvi-lo. Eu tenho que orar até ouvi-lo, até ver que Ele respondeu para mim. E muitas vezes Ele responde no silêncio. Minhas filhas que dizem, o pai já respondeu, e a mãe pergunta, o que ele respondeu? Ela disse, ele ficou calado.
Ele já sabe minha resposta quando eu fico calado. É algo que eu não concordei. E para não criar um atrito maior, eu prefiro muitas vezes me calar. E ela já sabe que daí foi uma desaprovação. Pronto. Deus te conhece. E Deus sabe falar contigo, comigo, da maneira que a gente o reconheça. Nós não seremos enganados de será que é Deus? Será que foi Deus? Não, é Deus. Eu tenho que ouvir a voz de Deus nitidamente, através de pessoas, através de uma leitura, através de ver o sol pela manhã. Nós temos que começar a reconhecer a voz de Deus e saber que é Ele que está falando conosco nesta manhã. Olha só o 15, ele clamará a quem? A mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Imaginou a honra de Deus sobre nossas vidas? Honra é uma coisa muito séria, muito forte. Eu vou te honrar. Vai honrar como? Como que você vai honrar? Obedecendo, respeitando. Uma vez o pastor Martins lá na sede me perguntou: Jandir, se tu perder todos esses cargos todinho, eu digo, uma coisa só que eu não posso perder. Ele disse o quê? Eu digo, a confiança. Um ser humano quando perde a confiança, ele perdeu tudo. Não é perder o dinheiro você pode perder, um dia você vai recuperar, mas quando você perder a dignidade, perder a confiança, e a tua palavra não é mais sim, sim, não, não, pede para morrer que é melhor. Pede para partir dessa terra. Vai embora logo. É melhor. Então nós temos que ser pessoas que não percam a confiança. Mas não tenho mais isso, aquilo. Não se preocupe, isso pode voltar. Mas a confiança para você resgatar é terrível. Um dia perdida a confiança, principalmente no casamento, no relacionamento, parece que nunca mais volta. E dá uma equilibrada, mas aquilo sempre vem à memória. Então nós temos que buscar não perder a confiança de Deus e em Deus. Nunca. É Ele e é por Ele. E nós temos que gastar nosso tempo de verdade. Não apenas cantar um louvor, mas gastar o nosso tempo por Ele. Porque o tempo dele nessa terra está findando. E se a gente não despertar, ele diz que nos últimos tempos, até os escolhidos, separados, se não se cuidar, esfriaria. É um tempo de a gente olhar para a mensagem da semana passada, e na quarta-feira foi muito debatida, e olhar e dizer, como que está essa lâmpada aqui de azeite? Como está a minha vida de azeite? Você percebe que o azeite é algo que não te deixa preso. Se você colocar uma coisa cheia de azeite, você não consegue segurar, que ele vai deslizar. Nós temos que estar cheio de azeite, para que o inimigo nem chegue próximo. O azeite é a presença do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender, porque as demais coisas, se a gente estiver cheio da presença do Espírito Santo, elas vão nos alcançar. Corra para ser cheio e não para alcançar coisas. Estamos juntos ainda? Estamos terminando. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha vida longa. Eu tenho feito uns exames esses dias e eu tenho ouvido umas coisas assim que é maravilhosa. Coisa que muitos hoje não estão mais ouvindo. E eu sei o porquê. Eu fui. Essa semana eu fiz mais um exame e a doutora olhou para mim e disse, fica tranquilo que isso é da idade. Falei, doutor, eu estou com uma dorzinha aqui. Ela, fica tranquilo, não é nada não, isso é da idade. Isso me deixou alegre. Quantos não têm a possibilidade de ter uma dorzinha dessa porque não chega nessa idade? Quantos? E você poder ouvir, olha, isso é um problema da idade, não é um problema teu, mas é a idade que você chegou, já está na hora de rever as peças, lubrificar as engrenagens.
Não fez quando era o carro novo, não fez manutenção certa, quando chega a ficar velho, começa a mudar tudo. Não sei por que o Ramiro está rindo ali. Né? Te lembra alguma coisa, Ramires? Você entendeu a mensagem de hoje? Tudo isso para aqueles que estão no esconderijo do Senhor. Quem não está no esconderijo está à mercê do inimigo. Brasília tem duas cúpulas, né? Você viu aquilo? Congresso e o Senado. Tem uns que estão assim, estão firmes. Para baixo é o povo, para cima é o povo, para baixo é a cúpula. Qual que estão protegidos? Que está assim ou que está assim? Aonde ficou a proteção? Nós estamos aqui, ó, na presença de Deus. A outra cúpula é humana, é terrena, não importa. Mas a nossa está aqui. Aonde a gente for, a gente está protegido. O Senhor nos cuida, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Melhore a tua vida financeira, espiritual, material, mas tudo isso melhora de uma vez só, quando você melhora o entendimento em Cristo. Em Cristo. Se preocupe com o que Cristo tem e não com o que você está perdendo. A gente perde para ganhar. E quando a gente perde aqui, é porque Deus tem algo aqui. Só que geralmente quando a gente está perdendo, a gente não consegue entender e a gente consegue dizer: eu estou fazendo tudo certinho para Deus. Por que eu estou perdendo? Porque Deus tem algo melhor, maior e permanente. Tudo aqui é transitório, tudo aqui é passageiro. Quando a gente entender isso aqui, perdeu aqui, não se preocupa não, porque Deus vem para cá. E aí Ele começa a nos abençoar e a gente tem a sabedoria de permanecer. Porque quando a gente ainda não está maduro, a gente não consegue permanecer e segurar a bênção em nossas mãos. Estamos juntos? Você viu que a mensagem foi mais rápida do que tomar uma penicilina? Quem já tomou penicilina? Ela é lenta. Ela dói na hora? Na hora não. Só depois. Quando você entender essa mensagem, vai dizer: meu Deus, que até agora você não entendeu, não entrou. Mas quando você entender, você vai dizer: peraí, é profunda. Porque eu preciso entender que eu preciso de uma coisa só. Isso aqui, ó, está guardado. Ó, acabei de guardar uns envelopes aqui. Mete aqui um ventilador para ver se sai o envelope dali. Não sai. Porque agora ele está guardado. Eu quero encerrar agora orando. Para você que precisa trazer a tua casa para baixo do esconderijo. Você que precisa trazer o teu emprego para baixo do esconderijo. Você que precisa trazer o teu casamento para baixo do esconderijo. Você que precisa trazer a tua empresa para baixo do esconderijo. Quero orar só por você. Se é você, fique em pé.